Olá pessoal, tudo bem? Fábio Marçal com vocês de novo para mais uma aula de língua portuguesa, agora dando continuidade ao assunto de tipos de sujeito. Nós já vimos tipos de sujeito de forma geral, sujeito simples, agora sujeito composto. Sujeito composto parece simples, é simples, só que há algumas regrinhas de concordância que podem complicar a nossa resolução. Bem, se inscreve aí no canal, dá o curtir no vídeo, compartilha para seus amigos para ajudar aquelas pessoas, os amigos, os parentes que querem passar em concurso também. Bem, vamos ao que interessa, sujeito composto. Nós já vimos o que é o sujeito. O sujeito é um substantivo ou um pronome sem preposição que concorda com o verbo. Essa é a definição sintática. A definição semântica é sujeito a quem pratica ação. Porém, a gente viu que essa definição semântica, às vezes, ela nem sempre acontece. Existem alguns verbos que têm sentido passivo, o jarro caiu, e existem também construções de sujeito paciente, ou seja, o sujeito sofre a ação desempenhada por um agente da passiva, que não é o sujeito, mas de fato é o ser, é o agente da ação. Bem, vamos agora ver especificamente sujeito composto. Sujeito composto nada mais é do que o sujeito simples, só que com mais de um núcleo. Nós vimos no vídeo anterior, você também pode conferir lá no vídeo de tipos de sujeito simples, pode conferir a análise de um sujeito simples, uma análise completa. E você vai verificar que sujeito ele possui um núcleo. E esse núcleo ou é um substantivo, no caso também podendo ser uma palavra substantivada, ou é um pronome. Por que pronome? Porque pronome faz o papel de substantivo muitas vezes. Pronome nós, o pronome ele, o pronome alguém, pronome tudo, são pronomes que substituem um nome. Sujeito composto é o sujeito que tem mais de um núcleo, podendo ter dois, três, quatro, cinco, por aí vai. Primeira coisa que nós devemos fazer, então, numa análise sintática é encontrar o verbo da oração. Lembra? Lá no sujeito simples eu falei, oração é uma frase com verbo. E na análise sintática, tudo gira em torno do verbo. Aqui nessas frases já podemos encontrar aí os verbos já marcados, selecionados de vermelho. Tem aqui o verbo estavam. Nós podemos perguntar ao verbo: o que estavam no programa de férias? Passeios. Aí a resposta é passeios, festas e brincadeiras ao ar livre. Ou seja, quando eu faço essa pergunta ao verbo, a resposta que vem é justamente o sujeito do verbo. Por que vem o sujeito? Porque quando eu pergunto o que ou quem estavam no programa de férias, esse estavam no programa de férias é o predicado. O que é o predicado? É o que se diz sobre o sujeito. Então, as declarações, as frases, elas são compostas de um tema e o que se diz sobre esse tema. Esse tema é o sujeito e o que se diz sobre esse tema é o predicado. O que se está dizendo sobre passeios, festas e brincadeiras ao ar livre? Que este tema, estavam no programa de férias. Beleza? Então, essa é a análise semântica ali do sujeito e do predicado. Bem, passeios, então seleciono aqui, passeios, festas e brincadeiras ao ar livre. Isso tudo é o que estavam no programa de férias. E isso vai se chamar então sujeito, já está até marcado aqui, né? Sujeito composto. Por que sujeito composto? Porque dentro dessa expressão inteira eu consigo identificar 3 substantivos. Na verdade tem 4, mas vamos ver um detalhe aqui bem interessante. Temos aqui o substantivo passeios, o substantivo festas, o substantivo brincadeiras e temos também o substantivo ar. O substantivo ele é o núcleo da função sintática a qual ele pertence.
Então, se aqui temos o sujeito composto e temos substantivos dentro desse sujeito composto, esse substantivo será o núcleo. Neste caso, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Lembra da definição de sujeito? Nós vimos lá em sujeito simples. Vai lá dar uma olhadinha lá. Sabemos aqui que o ao é constituído de uma preposição a com um artigo o. Ou seja, a expressão ao ar livre está preposicionada. Esse substantivo aqui não pode ser núcleo do sujeito. Por quê? Porque está antecedido de uma preposição. E sujeito não é preposicionado. Olha a definição de sujeito. Substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Definição sintática. E os outros substantivos não estão preposicionados. Isso aqui é uma conjunção, aqui tem vírgula e aqui não tem nada. Beleza, então são 3 substantivos, 3 núcleos do sujeito. Núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 3. Podemos dizer que passeio estava no programa, festa também estava no programa e brincadeiras estava também no programa. Ar estava no programa? Não, o ar não estava no programa. O ar livre está especificando brincadeira. Brincadeira, que tipo de brincadeira? Brincadeira ao ar livre. Beleza? Então vimos aí a análise sintática e a análise semântica para constatar que são 3 núcleos do sujeito. Logo, sujeito composto. Segunda frase, segunda oração. Primeira coisa a se procurar é o verbo, já está aqui selecionado o verbo. O arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Eu pergunto, o que são os alimentos ou quais são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros? Ou seja, estou perguntando quem é o tema, o assunto desse predicado, dessa declaração que está sendo feita. E como resposta vem o quê? O arroz e o feijão, justamente o sujeito que vem como resposta. Já sabendo que o sujeito é essa expressão inteira, eu vou verificar quantos núcleos do sujeito há. Para isso, eu identifico um substantivo arroz e um substantivo feijão. O restante é o quê? Uma conjunção e os artigos o antecedendo esses substantivos. Como tem 2 substantivos, então temos 2 núcleos do sujeito. Se temos 2 núcleos, temos então o sujeito composto. Sujeito composto é justamente a presença de mais de um núcleo do sujeito. A Ana e a Bia vão à festa. Verbo vão. Pergunta, quem vão à festa? Resposta, a Ana e a Bia. É o sujeito. Substantivo 1, Ana. Substantivo 2, Bia. Se temos 2 substantivos dentro do sujeito, temos 2 núcleos do sujeito. Repara que o a é artigo, não é preposição. Como eu sei que é artigo? Porque se eu trocar esses substantivos que são femininos por substantivos masculinos, esse artigo vai variar. O João e o Carlos, ou seja, variou. Preposição não varia. Preposição é uma classe invariável. Olha lá em ao ar livre. Ar é uma palavra feminina. Beleza, substantivo feminino. Não, feminino não, perdão, masculino. Tanto que tem o artigo o aqui, ó, o ar livre. É por isso que entrou, que essa preposição, ela fica aqui do lado do artigo. Porque o que está variando com o gênero do substantivo é o artigo o. E o a, sendo preposição, fica invariável. Por isso há essa presença explícita de uma preposição mais um artigo, um ao lado do outro. 2 núcleos do sujeito Ana e Bia, sujeito composto. Café e televisão tiram o sono. Temos aqui o verbo tiram. Pergunto, o que ou quem, né, tiram o sono? Vem como resposta café e televisão. É o sujeito. 2 núcleos do sujeito, ó, substantivo 1, café, e substantivo 2, televisão. Se temos 2 substantivos, temos 2 núcleos do sujeito. Logo, sujeito composto. Tá tranquilo, né? A goiaba e o maracujá caíram da árvore. O que caíram da árvore? Resposta, a goiaba e o maracujá. Sujeito.
substantivo 1, goiaba, substantivo 2, maracujá. Repara, artigo o concordando com o substantivo masculino maracujá, artigo a concordando com o substantivo feminino goiaba. O que tem aqui então é artigo e não preposição. O e é uma conjunção. Se temos dois substantivos não preposicionados, temos dois núcleos do sujeito. Se temos dois núcleos, temos sujeito composto. Tranquilo, certo? Vamos para mais algumas frases antes de entrarmos em questões de concurso. João ou Maria podem te ajudar nessa tarefa. Aqui temos uma locução verbal. Poder, constituída de verbo auxiliar poder e do verbo principal no infinitivo ajudar. Locução verbal é quando há dois verbos que fazem papel de um. Esse poder aqui está apenas complementando, acrescentando um sentido, uma modalização ao verbo principal ajudar. Pergunta: quem podem te ajudar nessa tarefa? Vem como resposta João e Maria. É o sujeito João e Maria. João, substantivo 1, Maria, substantivo 2. Se temos dois substantivos, temos dois núcleos do sujeito. Logo, sujeito composto. Está aqui. A professora e os alunos chegaram. Pergunta: quem chegaram? A professora e os alunos. Sujeito. No substantivo 1, professora, substantivo 2, alunos. Logo, núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, sujeito composto. Ler e escrever é o que mais gosta de fazer. Verbo é, verbo ser. O que é o que mais gosta de fazer? Ler e escrever. Temos aqui então o sujeito. Fábio, agora temos verbo ler e verbo escrever. Na verdade, esses verbos estão no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é aquele verbo que pode exercer a função de um substantivo. Por isso, o infinitivo é chamado de forma nominal, porque pode exercer o papel de um nome. É o que acontece aqui. É como se eu estivesse pegando a ação de ler e a ação de escrever e considerando elas objetos para eu poder falar sobre elas, me referir sobre elas. Estou objetificando a ação. Estou substantivando uma ação. Então, esse ler e esse escrever funcionam como núcleos substantivados. Seria um substantivo, substantivo 1 e o substantivo 2. Poderíamos dizer que temos aqui oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, ou seja, sujeitos em forma de oração. Por quê? Porque tem verbo no infinitivo. Se temos então dois núcleos em forma de infinitivo, temos núcleo do sujeito 1 e núcleo do sujeito 2, sujeito composto. Aí você pode fazer outra pergunta. Fábio, sujeito composto, o verbo fica no plural, porque são dois seres, e o verbo concorda com essa quantidade. A professora e os alunos chegaram, João e Maria podem. Sim, só que existe também uma regra de concordância verbal que diz que quando os núcleos do sujeito são verbos no infinitivo, o verbo fica no singular, exatamente. Ler e escrever é. Então aqui não há erro de concordância, não há erro de concordância. São essas características que podem aparecer em concurso e complicar a nossa resolução da questão. Outra coisa que pode atrapalhar a nossa resolução da questão é quando os sujeitos eles vêm fora da sua ordem padrão. Qual é a ordem padrão? Sujeito, verbo, complemento, como nós estamos vendo aqui nessas frases. Sujeito, João e Maria, verbo, podem te ajudar. Complemento aqui, circunstancial, ajudar em quê? Não, aqui é objeto indireto mesmo, ajudar em alguma coisa. Sujeito, verbo, complemento. A professora e os alunos chegaram. Temos aqui um sujeito e um verbo. Ler e escrever é o que mais gosta de fazer. Sujeito, verbo e o predicativo, o complemento. O irmão e a irmã fizeram as pazes. Sujeito, verbo, complemento. Agora, pode aparecer o seguinte. Chegaram.
o verbo, e depois a professora e os alunos. O sujeito ele vir posto ao verbo, ou até no meio do verbo, por exemplo, no meio do verbo que eu digo, né, entre o verbo e o complemento. Eu posso pegar esse sujeito aqui, João e Maria, e colocar bem aqui no meio. Ficaria: podem te ajudar João ou Maria nesta tarefa. Neste caso, João ou Maria viriam entre vírgulas, né? Podem te ajudar, o verbo, João ou Maria nesta tarefa, o complemento. Então, quando esse sujeito ele vem posposto ou intercalado entre outros termos sintáticos, gera aí uma dificuldade maior de identificação desse sujeito. Por isso é importante identificar o verbo, fazer a pergunta ao verbo, quem está exercendo essa ação, e procurar no contexto quem de fato está exercendo essa ação. Beleza? Por isso que quando eu faço essa pergunta, o que é o que mais gosta de fazer? Vem como resposta ler e escrever, concretizando de fato, né, a identificação aí do sujeito. O irmão e a irmã fizeram as pazes. Verbo, fizeram, primeira coisa que eu procuro, e pergunto quem fizeram as pazes. Resposta: o irmão e a irmã. Poderia vir posposto, né? As pazes fizeram o irmão e a irmã. Viria ao contrário, complemento, verbo e sujeito. Não tem problema, só não é uma ordem canônica, né? Uma ordem principal, mais comum aí que aparece, que a gente encontraria. Mas dá para entender perfeitamente. As pazes fizeram o irmão e a irmã. A gente consegue entender. Então, o irmão e a irmã, temos irmão, substantivo 1, irmã, substantivo 2, o artigo, a artigo e conjunção. 2 núcleos do sujeito, temos então sujeito composto. Beleza? Vamos agora para mais uma sessão. Agora a gente vai analisar mais rapidinho. Vamos lá. Precisam, verbo. Quem precisam partilhar as tarefas? Né? Precisam partilhar, no caso aqui, uma locução verbal. Precisam partilhar as tarefas. Resposta: marido e mulher. Substantivo 1, substantivo 2. Núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2. Então, sujeito composto. E se viesse ao contrário, precisam partilhar as tarefas, marido e mulher, estaria posposto. E se viesse, precisam partilhar marido e mulher as tarefas domésticas, também sujeito intercalado, viria aqui separado, né, por vírgula. Precisam partilhar marido e mulher as tarefas domésticas. Fábio, se viesse depois, como poderia saber que marido e mulher é o sujeito e não as tarefas domésticas, já que tarefas também é um substantivo, sem preposição, concordando com o verbo precisam partilhar? Bem, a gente vai aí para a semântica para tirar a prova dos 9. Se tem 2 substantivos que podem ser sujeito, eu vou ficar com o substantivo que semanticamente pode exercer essa função sobre o outro substantivo. Quem é que partilha tarefa? Tá, quem é que precisa partilhar? As tarefas que precisam partilhar com marido e mulher, ou marido e mulher que precisam partilhar? Quem tem a capacidade semântica de exercer a ação de precisar partilhar? São pessoas e não tarefas. Logo, marido e mulher. Você e eu faremos o melhor bolo da festa. Temos o verbo faremos, você e eu é o sujeito. Quem faremos o melhor bolo da festa? Você e eu. Pronome 1, pronome 2. Repara que aqui não tem substantivo, aqui são pronomes. Definição sintática de sujeito: substantivo ou pronome, sem preposição, que concorda com o verbo. Se temos 2 pronomes, então temos núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, sujeito composto. Prosa e poesia tocavam seu coração. O que tocavam seu coração? Prosa e poesia. É o sujeito. Substantivo 1, prosa. Substantivo 2, poesia. Então, núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, sujeito composto. Agrediram seu réu e testemunha. O que ocorre é o seguinte: temos um verbo no plural com a partícula ser, exercendo a função de partícula reflexiva, pronome reflexivo. Por que isso? Porque eu percebo que réu e testemunha estão exercendo ação um sobre o outro. Aqui ocorre uma voz reflexiva recíproca. Réu e testemunha agrediram um ao outro. Quando eu consigo trocar esse ser por um ao outro, então eu tenho uma voz reflexiva. Tem substantivo 1, substantivo 2. Logo, núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, sujeito
composto. Repara aqui que eu consigo transformar essa frase em réu e testemunha agrediram um ao outro, ou seja, réu e testemunha é de fato quem está exercendo a ação. Quem agrediram-se? Réu e testemunha. Quem se agrediram? Quem agrediram um ao outro? Réu e testemunha. Então, um sujeito posposto numa voz reflexiva, beleza? Vamos lá. FURB, assistente operacional, a primeira questão que aparece aí. Assinale a alternativa que contém a correta classificação do sujeito da oração. Correta classificação do sujeito. Para achar o sujeito, então, nós procuramos o verbo. Estudantes da quinta fase do concurso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau produziram, tá aqui, verbo produziram, um documentário focado na história de vulnerabilidade social em Blumenau durante a pandemia de Covid-19. Pergunta, quem produziram o documentário? Vem como resposta o quê? Olha que legal. Estudantes da quinta fase do curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau, FURB. Isso tudo é o termo sintático chamado sujeito. Agora eu vou procurar o núcleo do sujeito. Vamos procurar substantivos e pronomes. Tem aqui um substantivo, estudantes, substantivo. Quinta fase, um substantivo, mais está antecedido por preposição. Curso, substantivo, mais está antecedido por preposição. Jornalismo, substantivo, mais está antecedido por preposição. Universidade Regional de Blumenau, substantivo, mais regido por preposição. Logo, o único substantivo que não está preposicionado é o substantivo estudantes. Então, se só tem um substantivo podendo dentro desse sujeito, será somente ele o núcleo do sujeito. Se só tem um núcleo do sujeito, é um sujeito simples. Essa expressão inteira enorme é sujeito simples, porque só tem um substantivo que de fato está exercendo a ação de produzir. Semanticamente, tirando a prova dos 9, só estudantes que produzem. Então, temos aqui sujeito simples, beleza? Segunda, releia o seguinte trecho observando o verbo destacado. O verbo destacado está aqui, é o verbo são. Mas mesmo as melhores relações podem ser difíceis e expor o indivíduo a mágoas e decepções, explica a autora do estudo, a psicóloga Yutika Girmi. Em alguns casos, são motivo inclusive de ansiedade e depressão. Pergunta, o que são motivo de ansiedade e depressão? Bem, como resposta, isso aqui, as melhores relações podem ser difíceis, e expor as melhores relações. Podem ser difíceis e podem expor o indivíduo a mágoas e decepções, explica a autora. Em alguns casos, essas melhores relações são motivo. Então, só melhores relações. As melhores relações vêm como resposta. Porém, olha o que a gente identifica aqui. Sujeito é sintaxe. Cada verbo tem o seu sujeito. Se eu tiver um período com 3 orações, ou seja, 3 verbos, cada verbo vai ter que ter um espaço para o sujeito. E esse sujeito aqui, desempenhado ou não, ou seja, escrito ou não na oração. Eu não posso pegar esse sujeito do primeiro verbo e dizer que ele também é sujeito do segundo. Ou pegar o sujeito do segundo e dizer que ele é o sujeito do terceiro. Mesmo que seja o mesmo ser no contexto, porém, sintaticamente tem que ser diferente. Repara, semanticamente pode ser o mesmo ser, mas sintaticamente eles são diferentes. Olha como que isso acontece. Temos aqui, podem ser difíceis, uma locução verbal. Quem podem ser difíceis? Tem que ter o sujeito, as melhores relações. É o sujeito de podem ser difíceis. E expor o indivíduo, temos o outro verbo aqui. Quem é esse sujeito do verbo expor? Aqui é o sujeito subentendido, um sujeito chamado oculto. Dá para identificar? Dá, semanticamente, as melhores relações. Só que ele não aparece realizado para este verbo. As melhores relações só aparece realizado para podem ser e não para expor. Mesma coisa aqui, no são. Esse são retoma o agente as melhores relações. As melhores relações, semanticamente, é quem é um motivo de ansiedade e depressão. Porém, não aparece escrito nessa oração.
Essa oração ó, começa aqui na letra maiúscula e vem até o final. Nessa oração aqui, que tem como núcleo principal aí o verbo são, né? Esse são tem que ter o seu verbo dentro dessa oração. Seu verbo não, seu sujeito dentro dessa oração. Mesmo que esse sujeito seja semanticamente um elemento que esteja em outra oração, mas sintaticamente ele tem seu espaço reservado aqui antes do verbo. Só que ele não aparece. Se não aparece, é porque ele está oculto. Sujeito oculto, subentendido, né? Tá aqui, é o desidencial. Sujeito oculto é chamado de desidencial, chamado de elíptico, tá? Então, isso é o sujeito oculto e não composto, como daria para, né, pensar as melhores relações. Repara o seguinte, também temos aqui o verbo ó, explicar. Explica. Quem é que explica? Resposta: a autora do estudo. A autora do estudo, então, é o sujeito do verbo explicar, beleza? A autora do estudo, na verdade, é a psicóloga Yutika Dirme, que é um aposto dentro do sujeito. Qual a classificação do sujeito da oração em destaque no trecho? Do sujeito da oração em destaque. A oração em destaque é essa aqui, ó, tá tudo em maiúsculo. Romperam-se os laços. Temos o verbo romper. Verbo romper no plural com a partícula se. Isso aqui é uma voz passiva sintética. Como que eu sei? Eu consigo fazer isso aqui. Ó. Os laços foram rompidos. Quando eu consigo transformar em voz passiva analítica é porque é a voz passiva sintética. Se é a voz passiva sintética, os laços, então, é um sujeito paciente. Sujeito paciente composto por substantivo laços e pelo artigo os. Laços é um substantivo. Se é um substantivo, então, é um núcleo do sujeito. Se é um núcleo do sujeito apenas, temos sujeito simples. Mas, Fábio, mesmo estando no plural, sendo uma quantidade maior de laços, não é só um laço, são vários laços, né? Os laços se romperam. Não seria composto? Sujeito composto não é quantidade de seres que praticam, e sim quantidade de núcleos sintáticos, núcleos do sujeito. Beleza? Então, laços pode ser um substantivo no plural. Semanticamente, eu entendo que há vários laços. Porém, o substantivo que representa essa pluralidade de laços é apenas um. Se só tem um substantivo, então tem apenas um núcleo do sujeito. Então, sujeito simples. Mantendo-se a correção gramatical do trecho, o privilégio primordial de apropriar-se a terra, nomeá-la e ordená-la indica o nexo território estado de nascimento. O verbo indicar poderia ser flexionado no plural, indicam. Então, ele está dizendo que eu posso pegar o verbo indicar e pluralizar, caso em que concordaria com um sujeito composto. Vamos lá, o privilégio primordial de apropriar a terra, nomeá-la e ordená-la, indica. Está aqui o verbo indicar. Ele diz que esse verbo indicar pode se transformar em indicam, concordando com o sujeito composto. O que acontece aqui é o seguinte: o privilégio primordial de apropriar a terra, nomear a terra e ordenar a terra. Repara que quando eu pergunto o que indica o nexo territorial, a resposta é: o que indica é o privilégio primordial de apropriar, nomear e ordenar. Pô, Fábio, temos aqui 3 núcleos, né? Apropriar, nomear e ordenar. Não temos 3 núcleos, temos apenas um núcleo. Por quê? Esse substantivo aqui, privilégio, é o único que não é preposicionado. O infinitivo apropriar, que poderia, né, exercer a função de sujeito, já que é infinitivo, está preposicionado. E essa preposição aqui, ela fica, né, elíptica em nomear e em ordenar. É como se fosse o privilégio primordial de apropriar a terra, de nomear a terra e de ordenar a terra. Isso tudo é o especificador, né?
de privilégio. Privilégio é o único substantivo sem preposição dentro do sujeito, então é o único núcleo do sujeito. Sujeito simples. É uma questão que engana. Por quê? Porque parece que tem vários núcleos representados aí pelos infinitivos. Mas a gente tem que observar que esses infinitivos estão preposicionados, mesmo com preposição elíptica, e estão especificando substantivo privilégio. Beleza? Então está errado. É a resposta correta. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito composto. Com o maior investimento e a chegada de grandes craques, cresceu também as cobranças. Aqui deveria ter um S. Com a maior, aqui é uma preposição. Com o maior investimento e com a chegada, aqui tem uma preposição elíptica. O verbo é cresceu. Cresceu também. O que cresceu? A cobrança das arquibancadas por título. A cobrança das arquibancadas por título. E isso foi o que cresceu. Repara, eu pergunto ao verbo. Sujeito. Dentro do sujeito temos aqui o artigo as, substantivo cobranças. Temos o substantivo arquibancada, só que esse arquibancada está preposicionada, preposição de. Temos também o substantivo título, só que esse substantivo está preposicionado. Logo, só temos um substantivo sem preposição. Um núcleo do sujeito, sujeito simples. Até visita ao CT para conversar com os jogadores, protesto que se tornou tão comum no Brasil, já aconteceu no PSG. Para conversar. Visita com a finalidade de conversar com os jogadores. Protesto que se tornou. Protesto se tornou, né? O pronome relativo que. Então, como no Brasil já aconteceu no PSG, isto aconteceu. Visita ao CT aconteceu no PSG recentemente. O sujeito de aconteceu é visita. Visita ao CT para conversar com os jogadores. Protesto que se tornou tão comum no Brasil já aconteceu. Então, é um sujeito simples. Condenamos o fato de ele desrespeitar. Nós condenamos, sujeito oculto, nós. Condenamos alguma coisa, o fato dele desrespeitar ele, sujeito simples de desrespeitar nosso clube várias vezes. Torcedores pressionando, então, temos aqui uma oração, torcedores pressionando, torcedores xingando jogadores e torcedores na elíptico fazendo protestos. Isso tudo não são exclusividade do futebol brasileiro. Pergunta: o que não são uma exclusividade? Núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 3. Aqui são fazendo, xingando e pressionando, são verbos no gerúndio. Gerúndio, particípio e infinitivo são as três formas nominais, ou seja, formas que podem se transformar em nomes. Esse pressionando, xingando e fazendo são os chamados, são as chamadas orações subordinadas substantivos reduzidas de gerúndio. Subjetivas, reduzidas de gerúndio. Por quê? Porque são orações que estão fazendo o papel de sujeito de uma outra oração. Isso aqui tudo é uma oração 1, oração 2 e oração 3. Essas três orações são o sujeito de não são uma exclusividade. Logo, é um sujeito enorme composto por três núcleos que são compostos, e cada núcleo é composto por uma oração. Sujeito, então, composto. Próxima. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito em a TV Gaspar e a Prefeitura de Gaspar tomaram a iniciativa de ofertar transporte. Quem tomaram a iniciativa? Quem tomaram? Pergunta: quem tomaram? A TV Gaspar e a Prefeitura de Gaspar. Aqui fica TV substantivo sem preposição, prefeitura substantivo sem preposição. Temos então núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, sujeito composto. Resposta está aqui, letra E. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito composto. O propósito original das posturas aqui é o verbo ser. O que é garantir um fluxo de energia?
o propósito original das posturas. Posturas, substantivo, sim, só que preposicionado, não pode ser sujeito. Propósito, substantivo, sim, sem preposição. Então, núcleo do sujeito. Sujeito simples. Ela pode oferecer isso. Oferecer, pode oferecer, não é um verbo. Quem pode oferecer? Ela é um pronome. Sujeito simples. Sujeito ela. Mas também pode dar muito. Quem pode dar muito mais? Sujeito oculto, retomando o ela. Os números não surpreendem. Aqui, quem não surpreende? Os números. Os números é um sujeito simples. Mesmo o número sendo uma palavra no plural, mas é apenas um substantivo dentro do sujeito. Então, sujeito simples. Na yoga, corpo, mente e espírito não estão separados. Quem não estão separados? Corpo, mente e espírito. Um sujeito composto por 3 substantivos. Substantivo 1, 2 e substantivo 3. Se são 3 substantivos não preposicionados, 3 núcleos do sujeito, sujeito composto. No período, o sujeito destacado classifica-se como os resíduos ficaram expostos para chamar a atenção da população. Ficaram. Quem ficaram? Os resíduos. Os resíduos é o sujeito de ficaram. Um substantivo, então apenas um núcleo. Sujeito simples. Está aqui. Letra B. Alternativa incorreta. Nem sempre o sujeito está expresso na oração. Nem sempre o sujeito está expresso na oração. Quando isso acontece, isso que o sujeito não estar expresso na oração, estamos diante do sujeito, ele que é incorreta. Quando ele está oculto, ele é chamado, nem sempre o sujeito está expresso. Quando não está expresso, ele está oculto. O que é o sujeito oculto? É o chamado desidencial, chamado elíptico. Lembra? Falamos disso agora há pouco. Então temos esses 3 nomes: oculto, desidencial e elíptico. Oculto, desidencial e elíptico. Quando isso acontece, estamos diante do sujeito, ou seja, sujeito composto. É a incorreta. Quando isso acontece, o sujeito nem sempre está expresso, estamos diante do sujeito oculto, elíptico e desidencial, menos composto. Ele quer justamente essa incorreta. Assinale a opção que apresenta um sujeito composto. As manhãs de outono são maravilhosas. Quem são maravilhosas? As manhãs de outono. Manhãs substantivo 1, outono substantivo 2, só que outono está preposicionada, não pode ser sujeito. Manhãs, um núcleo do sujeito, então apenas sujeito simples. Sua alegria e sua doçura são contagiantes. O que são contagiantes? Sua alegria e sua doçura. Substantivo 1, alegria. Substantivo 2, doçura. Sua é um pronome possessivo, só que esse pronome está ligado ao substantivo, não está fazendo papel de substantivo, por isso não será núcleo. E conjunção. Então, temos 2 substantivos, 2 núcleos do sujeito. Temos 2 núcleos, temos então sujeito composto. Nós estávamos numa situação. Quem estávamos? Nós. Sujeito simples, é o pronome nós. Esse pronome, sim, está exercendo a função de um nome, está substituindo um nome, né? No caso, aí várias pessoas, né? Vários nomes. Só que é só um pronome, então só um núcleo, sujeito simples. A resposta aqui não é a B, é sujeito composto. Chegaram de viagem semana passada. Chegaram pode ser um sujeito elíptico, né? Sujeito oculto se tiver contexto, ou pode ser um sujeito indeterminado se não tiver contexto. O beija-flor é o pássaro mais belo. Quem é o pássaro mais belo? O beija-flor. É apenas um substantivo composto, né? Por 2 partes, por 2 substantivos, porém é um só. Não é beija e não é flor. É um animal, beija-flor. Sujeito simples. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito da oração. A situação financeira e a viabilidade dos municípios pequenos de Santa Catarina já haviam sido alvo. Verbo, haviam sido. Aqui temos um tempo composto. O que é tempo composto? É o verbo ter, o verbo haver, mais um verbo principal no particípio.
Este verbo ter e este verbo haver não são impessoais. O haver você consegue trocar justamente por ter. O haver como impessoal é apenas impessoal quando conseguimos trocar por existir, acontecer, ocorrer. No caso, o haver aqui conseguimos trocar por ter. Então, o verbo comum, né? O verbo pessoal. Eu poderia pegar o ter e colocar aqui também. Tinham sido alvo de um estudo do tribunal. Quem tinham sido alvo? Quem haviam sido alvo? Resposta: a situação financeira e a viabilidade dos municípios pequenos em Santa Catarina. Agora que eu vou procurar os substantivos. Substantivo 1, situação. Financeira é adjetivo. E, conjunção. A é artigo. Viabilidade é um substantivo. Municípios é outro substantivo. Santa Catarina é outro substantivo. Santa Catarina está preposicionado. Municípios está preposicionado. Viabilidade não está preposicionado. Temos aqui um artigo. E situação também não está preposicionado. Temos artigo. Logo, a situação e conjunção aditiva, conjunção liga, palavras de mesma classe gramatical. A situação e a viabilidade. Temos então dois substantivos que podem exercer a função de sujeito e realmente são núcleo do sujeito 1 e núcleo do sujeito 2. O que haviam sido alvo de estudo? A situação e a viabilidade, os dois. Dois municípios pequenos está especificando a viabilidade. E em Santa Catarina, apenas aqui está indicando o lugar, municípios em Santa Catarina. Está ligado também a municípios. Se temos aqui dois núcleos do sujeito, temos então sujeito composto, letra B. Assinale a alternativa em que se tem uma oração com sujeito composto. As crianças muitas vezes estão expostas. Quem estão expostas? As crianças. Esse as crianças é apenas um substantivo, então apenas um núcleo do sujeito, sujeito simples. A organização estima. Quem estima? A organização. Temos aqui apenas um substantivo, então um núcleo do sujeito, sujeito simples também. A organização estima que essa exposição resultou. O que resultou? Essa exposição também é apenas um substantivo. O essa é um pronome demonstrativo ligado à exposição. Um núcleo do sujeito e o sujeito simples. Mulheres e crianças costumam passar. Quem costumam passar mais tempo? Mulheres e crianças. Temos substantivo 1, substantivo 2, não preposicionados. Então, núcleo do sujeito 1, núcleo do sujeito 2, sujeito composto. Mulheres e crianças, dois substantivos, costumam passar. Dois núcleos. Então, sujeito composto, letra C. Quase 10% da população do país ainda queima. Quem queima? Quase 10% da população do país. Então, está aqui 10%, né? É o núcleo do sujeito. Aqui é um numeral, né? Um numeral substantivado, um numeral substantivo. Da população é especificador e do país também é especificador. Aqui temos apenas um núcleo do sujeito. Então, sujeito simples. Em seu coração, o verbo se encontra no plural para concordar com o sujeito composto. Seu coração sensível, sua mente brilhante e perspicaz tem. Verbo ter. Essa aqui é uma outra característica. O verbo ter, ele pode vir com ou sem acento. Se ele estiver sem acento, é porque ele está na terceira pessoa do singular. João tem amigos. Pronto. Agora, se ele vier com acento circunflexo, é porque ele está na terceira pessoa do plural. João e Carlos têm, com acento circunflexo, amigos, beleza? Agora, se o verbo ter ele estiver compondo outro verbo, por exemplo, contém, e aí, vai ser também a mesma regra? No caso de verbo composto de verbo ter, contém, retém, no singular, o verbo vai levar acento agudo. A casa contém, a chuva retém. Agora, se eu quiser colocar no plural, aí sim, acento circunflexo. As casas contêm e as chuvas retêm, com acento circunflexo no plural.
só se vier o verbo ter puro, sem acento, terceiro do singular, com acento, terceiro do plural. Todos os derivados de ter, acento agudo no singular, acento circunflexo no plural. Então, como aqui tem o verbo ter, ele está sozinho, está com acento circunflexo, é porque ele está sendo usado no plural. Se está sendo usado no plural, é porque semanticamente há mais de um elemento exercendo ação. Vamos ver se há realmente. Temos aqui dois núcleos, né? O que tem profunda pena? Seu coração sensível, sua mente brilhante e perspicaz. Um sujeito. Dentro desse sujeito temos o substantivo coração e temos o substantivo mente. Brilhante é adjetivo de mente, perspicaz é adjetivo de mente, sensível é adjetivo de coração. Dois substantivos não preposicionados, porque sua é um pronome possessivo ligado à mente, seu é um pronome possessivo ligado ao coração. Então, temos dois substantivos, temos dois núcleos do sujeito. Se temos dois núcleos do sujeito, temos sujeito composto. Então, está correto. O verbo se encontra no plural para concordar com o sujeito composto. Certo. Analise as alternativas abaixo. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta sujeito composto. Há de existir alunos de férias. Esse há é igual ao verbo ter, não é impessoal. O que terá de existir? Alunos de férias. Férias, substantivo preposicionado, não pode ser sujeito. Alunos, um substantivo, um núcleo do sujeito, sujeito simples. Os alunos estão de férias. Quem estão de férias? Os alunos. Um sujeito, apenas um substantivo, sujeito simples. O aluno está de férias. Quem está de férias? O aluno. Um substantivo, sujeito simples. Os alunos e os professores estão de férias. Quem estão de férias? Os alunos e os professores. Substantivo 1, alunos. Substantivo 2, professores. Os é artigo e é conjunção. Então, dois núcleos do sujeito. Sujeito composto. Está aqui, letra D. Bem, então é isso aí, pessoal. Se você gostou aí, se te ajudou, compartilha, curte, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí. Grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe.